O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, misericórdia, fazei-nos misericordiosos. Digamos juntos: Jesus, misericórdia, fazei-nos misericordiosos. Irmãos e irmãs presentes aqui na matriz, aqueles que estão em casa acompanhando, na sua grande maioria celebrando também. Não é apenas uma celebração virtual, é o encontro com Jesus. E este encontro se dá pela fé, pela nossa aceitação de que Ele é o Filho de Deus, crucificado e também ressuscitado. Nós temos esta grande alegria de saber que a ressurreição é a razão da nossa esperança e também a razão da nossa fé e a garantia para obtermos a salvação. É pela ressurreição que nós caminhamos com Jesus Cristo para viver a vida nova, conforme a oração dizia, lavados, purificados pelo batismo que nos torna filhos de Deus, redimidos pelo sangue redentor da cruz, na qual Jesus deu a vida por nós, e também iluminados e fortalecidos pela força do Divino Espírito Santo, que nos plenifica e também nos fortalece para viver a nossa missão de misericórdia. Neste segundo domingo, a igreja nos chama para viver a misericórdia. Deu-se esse título com o Papa João Paulo II, refletindo a misericórdia. Inclusive também Madre Faustina
teria tido aquela visão de uma imagem, Jesus exalando misericórdia, um quadro que ficou muito bonito, mas somos chamados a ir além deste retrato, a perceber a misericórdia de Deus para que nós também a vivamos no nosso dia a dia. O Evangelho apresenta-nos claramente esta misericórdia em 3 aspectos. O primeiro, quando Jesus oferece aos discípulos a sua paz. O Papa Francisco, comentando este texto, vai dizer que a paz reconcilia. Os discípulos estavam sofridos, desanimados, com medo de que o mesmo acontecesse com eles do que aconteceu com Jesus. Naturalmente, aquela perseguição, aquela crueldade da cruz, o mesmo poderia acontecer com eles também. Então, eles estavam vivendo um momento de muita dificuldade na sua fé, além do medo, fechados naquela sala. Jesus lhes dá a paz. A paz vai reconciliar, vai resgatar a sua vida, vai tirá-los deste medo. Nós estamos vivendo um grande medo também no mundo de hoje. Naturalmente, as pessoas estão com medo. Medo do vírus, medo de serem contaminadas, medo dos problemas que naturalmente acontecem, as questões econômicas, a desigualdade, a desestrutura da sociedade, a dificuldade dos hospitais em acolher, é o medo. Mas a paz de Deus, ela nos reconcilia, ela nos fortalece. O segundo fruto que Jesus oferece é o seu perdão. O perdão revigora. Quando nós somos perdoados, nós somos atingidos pela misericórdia de Deus. Então, a misericórdia do bom Jesus, do Cristo Jesus, é que vai também agora fazer com que os discípulos, perdoados, redimidos, libertados, tornem-se também testemunhas da misericórdia, do perdão de Deus. Era preciso que eles fossem perdoados, para que pudessem também, em nome do Cristo Jesus, oferecer o perdão aos outros, oferecer a paz para os outros. E o terceiro fruto são as feridas, as chagas do Cristo Jesus. Ele as oferece por nós, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia. O Senhor não guarda rancor, raiva, ódio de nós. Ao nos oferecer a misericórdia, Ele quer que nós também sejamos misericordiosos uns com os outros. Por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar isso na leitura dos Atos dos Apóstolos. Lucas registra este texto para mostrar que a comunidade, ela deve ser um retrato da misericórdia. Como? Quando as pessoas não se deixam levar pelo apego, pela obsessão das coisas, mas quando partilham, quando vivem a experiência da misericórdia através da oração, da celebração da Eucaristia, da solidariedade um com o outro, e também da missão de anunciar um ao outro que Jesus Cristo está vivo. Ele não está morto, ele está presente na comunidade reunida. E quando se está dentro da comunidade, a nossa força de fé é muito maior. Quando está fora da comunidade, vem a dúvida, as inquietações, as dificuldades pelas quais passou Tomé. Quando ele está fora da comunidade, ele tem dificuldade de acreditar. Mas ao retornar para a comunidade, ele também experimenta o Cristo ressuscitado, olhando as chagas do Cristo, vendo o seu amor por nós. Ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Essa grande proclamação teológica de Tomé é que nós também podemos dizer: meu Senhor e meu Deus. João escreve o seu evangelho e também a sua carta para mostrar que Jesus é filho de Deus, é o Messias esperado. E aquelas comunidades em crise, com dificuldade, tinham dificuldade de acreditar que Jesus pudesse vencer a morte. Mas a sua presença revigora a comunidade, para que a comunidade seja também comunidade dos ressuscitados. E a leitura da carta de João mostra, então, a presença
de Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas têm fé, acreditam no Senhor e vivem os mandamentos, vivem o amor ao próximo. Quando João escreveu essa carta, havia uma tentação chamada gnóstica ou gnose. Havia um grupo de carismáticos, líderes da época, que achava que podia ficar perto de Deus sem amor ao próximo. Eles queriam uma intimidade com Deus, mas sem olhar para o irmão do seu lado. João disse para eles, não é dessa forma que se chega a Deus. O amor, a fé em Deus tem que ser vividos também no amor ao próximo, porque o próximo precisa de nós, da nossa misericórdia, da nossa atenção, do nosso trabalho de amor, de solidariedade, de caridade. E é por isso, então, que a misericórdia do Cristo toma conta também da igreja. A própria igreja tem essa face de misericórdia, quando ela ajuda o povo a se esclarecer diante das dificuldades, quando a igreja serve através das pastorais, do acolhimento às comunidades, aos povos sofridos, quando as muitas frentes de trabalho eclesial ajudam também as pessoas a terem alegria de poder reviver, de enfrentar este momento, por exemplo, da pandemia tão sofrido. Mas na misericórdia de Deus, a gente vai se fortalecendo e a gente vai se perguntando, será que eu estou sendo misericordioso? Eu estou procurando ver as feridas de Jesus nas feridas dos meus irmãos e minhas irmãs? Como eu estou enxergando o rosto misericordioso de Jesus no rosto das pessoas que, porventura, precisem de mim, da minha palavra, da minha atenção? Portanto, irmãos e irmãs, que o Cristo Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre presente conosco, nos dando a paz, o perdão, nos fortalecendo com a Eucaristia, para que nós também sejamos, como Ele, misericordiosos. Jesus, infinita misericórdia, fazei-nos misericordiosos.